E aí, estudante, tá preparado para mais um pouco de conhecimento? Hoje a gente vai fazer um pouco de exercício sobre semelhança de triângulos. Bora começar então. Fala assim: sabemos que os triângulos abaixo são semelhantes. Nessas condições, calcule os valores de x e de y que estão na figura, que a gente vai marcar aqui, que é o lado y, que está aqui embaixo, e o lado x, que está aqui, que é o AC. Fechou? Agora bora lá. Para saber, como ele já afirmou pra gente que é semelhante, a gente não vai precisar fazer conta nenhuma, mas só para uma questão de revisão, vamos relembrar aqui. Para saber se é semelhante, eu preciso satisfazer um dos critérios. E nesse caso, o critério que a gente satisfaz é o ângulo-ângulo. É o mais fácil. Por quê? Porque esse ângulo aqui tem um tracinho, ó, e esse ângulo aqui também. E o ângulo B tem dois tracinhos e o ângulo E também. Então, se ele tem dois ângulos iguais, pronto, é semelhante, acabou o nosso problema. Agora, baseado nisso, vamos criar uma proporção, vamos criar uma lógica. Se você prestar atenção, o lado AB, ele é do ângulo do B e do 90 graus. E o lado DE é semelhante. Então, a gente pode usar esse critério, tá bom? Então, a gente pode colocar assim: AB, né, é semelhante a DE. Ou melhor, já colocando em números, eu posso falar que 9 é proporcional a 6. Tudo bem até aqui? Molezinha? Eu posso simplificar isso por 3, vai dar 3 e 2. Ou melhor, se eu fizer a divisão direto, isso dá 1,5. Quer dizer que a minha constante de proporcionalidade, o meu famoso K, que eu costumo falar que é a nossa constante, né? Constante, eu sei que não se escreve assim constante, mas é uma matemática meio louca mesmo. Então a nossa K de constante significa que tudo isso vai seguir uma proporção de 1,5. Então vamos lá, olhando o x, significa que o x é 1,5 do valor que é representado do outro triângulo. Então qual que é o lado congruente ao x? É o 8. Ou seja, se eu quiser calcular o x é muito fácil, é só falar que o x é 1,5, que é a nossa constante, vezes 8. Isso daqui vai dar um total de... só fazer a continha, né? Isso a gente descobre que x é igual a 12. Molezinha, né? Agora vamos pro próximo, vamos calcular o y? Queria deixar um quadradinho bonito, mas tá meio difícil. Vamos pro y então. O y é mais fácil ainda, gente. Por quê? O y não é essa diagonal aqui? Não é essa, perdão, essa hipotenusa aqui? Ele vai estar proporcional à hipotenusa do triângulo também, ao 15. Só que o 15 já é o do maior, então a gente precisa escrever certinho para não ter problema, ó. Então eu vou ter que escrever assim: y, ou y não, perdão, o triângulo maior. Então eu vou colocar 15 é igual a 1,5 vezes o y, vê se faz sentido. A proporção, ela sempre pega o triângulo maior, é igual ao valor do triângulo vezes o triângulo menor, que seria o meu y. Se eu fizer essa continha, eu tenho que passar esse 1,5 para lá dividindo, que ele está multiplicando. Então eu vou ter 15 dividido por 1,5. Isso dá um total de... gente, não precisa de calculadora porque vocês são feras. Vocês estão percebendo que o dígito é igual, só muda uma vírgula. Como só muda uma vírgula, a resposta só tem um zero. Então y é igual a 10, só tem um zero. Legal? Então acabou aí, achamos o valor de y e de x. Esse é um exercício bem simples aí de semelhança de triângulos, vale a pena o estudo. Bora para mais um então. Ela fala o seguinte: a figura abaixo, mesmo enunciado, a gente quer calcular então o valor de x e de y nesse triângulo também. Então agora pegamos um pouco de prática, vamos lá. Eu já vi que os três ângulos aqui, eles estão marcados para mostrar quem é proporcional a quem. Isso é muito importante, porque a gente vai ter alguns exercícios que o triângulo está rotacionado. E aí causa uma ilusão de qual lado que é proporcional. Então tome cuidado com isso, tá bom? Então bora lá. Eu já percebi que esse lado de baixo é proporcional a esse lado de baixo. E vamos calcular a constante? Vamos seguir a mesma lógica? Então a minha constante nesse exercício vai ser 12 dividido para 9. Legal? Dá para simplificar por 3, não dá? Em cima e embaixo. Vai ficar 4 dividido por 3. Isso daqui dá uma dízima. É um valor quebrado, né? Vai dar 1,333. E esse negócio fica doido. Então eu prefiro deixar o valor em fração, tá bom? Para não confundir, não dar problema na calculadora mental nossa. Fechou? Legal. Agora, bora sabendo a constante, vamos calcular os outros lados. A constante pega o valor do maior e descobre o menor. Então, a constante pega o valor do maior e descobre o menor. Vamos lá, vou fazer aqui do lado então. Se eu pegar o 18, ele nada mais vai ser do que 4/3, que é a minha constante, do meu y. Vê se faz sentido. Por quê? Porque o 18 é proporcional ao y, com a mesma constante.
E se eu pegar o x, que está desse lado, ele vai ser proporcional ao 18. Então, a mesma coisa, só que o x está desse lado, é igual a 4/3 do valor de 18. Tudo bem? Molezinha, né? Legal. Agora vamos fazer essas duas contas, né? Para descobrir o valor de x e y. No caso de cima, o que eu vou fazer? O 3 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. E o 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, como é que fica esse negócio doido aqui? Fica y igual a 18 vezes 4, vezes 3 dividido por 4, né? Até aqui alguma dúvida? Acredito que não. Esse valor você vai jogar na calculadora mental, lembra disso, vai fazendo continha na cabeça ou vai fazendo no papel, para te acostumar. 3 vezes 18, 3 vezes 10 daria 30. E 3 vezes 8, 24. Junta os dois, 54. Tudo isso dividido por 4. Se fizer essa continha que você consegue e eu confio, isso daqui não vai dar um valor tão grande não. Isso daqui dá 13,5. Bizu, dá um número quebrado. Gente, é normal, valor decimal. Fechou? Agora vamos para de baixo. A de baixo faz assim. A de baixo tá mais fácil, porque eu não preciso trocar ninguém de lado. Então eu vou fazer x é igual 4 vezes 18, mesma lógica. Lá em cima eu tinha feito 54, não tinha? Mas aqui tem um truque mais fácil. Em vez de você fazer a multiplicação primeiro, faz a divisão. Quer ver como é que fica? 18 dividido por 3, quanto que dá? Dá 6, não dá? E aí você vai fazer só 4 vezes 6. Bem mais fácil, né? E aí quanto que vai dar? X é igual a 24. Pronto, agora você já tem o valor do x, do y, exercício resolvido. E aí, bora para mais um exercício. Esse aqui tem o mesmo enunciado, você já está pegando um pouco de prática, eu vou fazer só mais dois. Ele deu o valor de x, o valor de y, show de bola. Agora vamos fazer isso daqui no triângulo, legal? Você já pegou a prática de que ele está te dando sempre os valores dos ângulos, trinca com os 3 risquinhos, com os 2 risquinhos, para te dizer qual lado que é semelhante. Isso daqui tem que tomar cuidado para agora não gerar uma confusão, legal? Então vamos lá. Por exemplo, o lado AB é fácil de ver que ele é proporcional ao lado BC. Por quê, Bizu? Porque o lado AB, ele está do ladinho do ângulo 1 e 2 tracinhos. E aí eu vou buscar no outro triângulo o que está do ladinho do 1 e 2 tracinhos. Tá fazendo sentido? Então fica de olho nisso, tá? Cuidado com essas pegadinhas. Então vamos lá, esse exercício eu vou resolver diferente. Eu não vou usar o K, eu vou fazer montando uma regra de 3. Então a gente vai achar dois lados que sejam proporcionais e aí vai sair a nossa regra de 3. Por exemplo, o lado AB, a gente sabe que ele é proporcional ao lado BC do outro triângulo. Show! Agora vamos achar o outro lado. Se eu pegar o lado AE, que é o lado 2 aqui, ó, que é entre o triangulinho de 2 risquinhos e de 3 risquinhos, ele vai ser congruente ou proporcional ao outro lado, qual? O lado DC. Então vê se faz sentido, a gente vai montar essa regrinha de 3. O x, ele está proporcional no triângulo ao número 8 do outro. E o número 2 do triângulo pequeno está proporcional ao número 4. Então tem uma lógica aqui, tá percebendo? Você pode resolver isso por uma regra de 3. Vamos fazer? X vezes 4 vai dar 4x. Igual a 2 vezes 8, 16. Passa o 4 dividindo. Molezinha, né? X é igual a 4. Fácil, né, gente? Só que tem que tomar cuidado para não confundir, tá? Não vai montar isso errado. Para não confundir, eu recomendo você separar por triângulos. Então, ó, o triângulo AEB é a primeira linha. Então, aqui vai ser o triângulo AEB. Aqui embaixo desse, só pode ter os lados deste triângulo. Você não pode colocar o 8 aqui embaixo, senão dá muito problema, fechou? E aqui só pode ser o triângulo BCD, tudo bem? Então, aí fica mais fácil de você se acostumar com o tempo. Vamos seguir a mesma lógica, seguindo o mesmo padrão, agora montando a segunda regra de 3 para achar o y. Então, eu vou usar o último lado que sobrou, esse e esse. Só que tem que ser na mesma ordem. O 3 está no triângulo AEB. Então, eu vou colocar aqui, 3 está para... No outro triângulo é o y. E vou seguir a mesma função do outro. 2 está para 4. Vamos multiplicar em cruz e descobrir essa resposta, que vai ser molezinha? Então, vai lá. 2 vezes y, 2y. Igual a 3 vezes 4, 12. Passa o 2 dividindo. Y igual a 6. E acabou o seu problema numa solução bem bonita e fácil. Legal? Bons estudos, viu? E aí, estudante, bora para mais uma. Questão 4. A figura abaixo, mesmo probleminha, mesma situação. Deu x e ele também quer o y. Vamos lá.
Então eu tenho aqui os dois triângulos, dessa vez o x e o y estão no mesmo triângulo, mas lembra do que eu te falei? Ele está separado, então toma cuidado com qual lado é proporcional a qual. Vamos lá. A ideia é, esse lado aqui tem um número, então vamos achar qual dele no outro triângulo também é proporcional. Eu quero um lado que esteja com um tracinho e com 2. Qual que vai ser? Você já viu ali, né? É o lado BC. Então, tem um tracinho e 2 exatamente o que eu quero. Vou usar a regrinha que eu fiz a questão 3. Então, eu vou fazer como uma regra de 3. Então, do triângulo de cá eu tenho 9. Do triângulo de lá eu tenho o 3. Agora, vamos para os lados que eu quero descobrir, né? Por exemplo, se eu pegar esse lado aqui, o lado que vale 6. Então, no triângulo 9 eu quero 6. No outro, eu tenho que achar qual que é proporcional. Qual que vai ser? É o lado que tem 2 e 3 tracinhos. Não vai marcar isso daqui não, senão dá problema. É esse lado aqui. Tá percebendo que tem 2 tracinhos aqui, 3 aqui também? Os dois são proporcionais a esse lado aqui. Tudo bem? Vê se faz sentido. Me fala aí. Deixa nos comentários. Então vamos lá. Agora eu coloco o y aqui e já virou molezinha, né? Só multiplicar em cruz e resolver o seu problema. Vai ficar como? Vai ficar 9y é igual a 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18. E eu vou passar o quê? O 9 dividindo. Então vai ficar 18 dividido por 9. Gente, essa continha aqui é só pra você ver se você é bom de tabuada mesmo, né? Isso daqui dá 2. Fechou? Vê se ficou alguma dúvida. Vamos usar a mesma lógica agora. Vou fazer aqui do lado, só que com o valor do x, que é o lado que sobrou. É o 10 e o x. Só que para isso eu preciso copiar a primeira linha. Então, vou colocar lá. 9, 3, mesma lógica. 10... Opa, tá preto, preto não, vamos deixar esse negocinho bonitinho. Aqui, 10 e x. Fechou? Agora a gente faz em preto a regrinha de 3, puxa e vamos lá. 9 vezes x, 9x igual a 3 vezes 10, que dá 30. Aí você fala, poxa, Bizu, tem alguma coisa estranha. Porque daí vai ficar 30 dividido por 9. E não dá pra dividir por 9, dá uma dízima. Gente, uma dízima também é um número. Então, ou você deixa essa resposta simplificada como 10 terços, que é uma ótima resposta, ou você deixa ela como uma dízima, 3,33333, infinitamente. Só você escolher a resposta e as duas são totalmente corretas, tá bom? Em vestibular, uma dica, ele costuma deixar em fração, então vai se acostumando. Combinado? Bons estudos e bora pra mais uma. E aí, bora pra última de hoje? Ó, essa questão assim, aqui eu sei que assusta. Você olha e fala, poxa, Bizu, a gente tava fazendo com um número bonito, aí começou a aparecer dízima periódica, número fração, agora raiz. Sim, gente, é do mesmo jeito. É um número simples, é apenas diferente, tá bom? Então bora lá. O que ele pede? Mesma coisa, ele quer o valor de x e y. É um exercício meio rotineiro, só pra você pegar a prática, tá bom? Mas então vamos lá. Ele só me deu um ângulo, ele só me deu o ângulo de um tracinho. E ele me deu o ângulo de um tracinho aqui também. Então ele vai ser a sua referência, combinado? Então vamos lá. Eu percebi que esse lado aqui, ó, é o lado do 90 e o do ângulo de um tracinho. E esse lado aqui, ó, também é o lado do 90 e o lado de um tracinho. Então quer dizer que este lado está proporcional a esse. Vê se você percebe. Se você achar um lado, os outros já se encaixam, quer ver, ó? Porque daí esse lado vai ser o oposto ao ângulo de 90. E esse lado é o oposto ao ângulo de 90. Vê se está fazendo sentido que está tudo conectado. Então vamos lá, vamos resolver pela regra de 3, pode ser? Pela regra de 3, eu vou montar o que a gente já estava fazendo. Então o 2 está proporcional ao y que a gente viu. Vou colocar aqui. 2 é proporcional ao y. Aí eu tenho que achar agora um número. Repara que esse lado aqui, ó, é o que forma 90 graus com esse. E esse lado aqui é o que forma 90 graus com esse. Então quer dizer que o lado raiz de 3, do mesmo triângulo do 2, equivale ao lado 1 do mesmo triângulo do y. Tá vendo que eu tô agrupando por triângulos, né? Pra você não perder o costume. Então vamos lá. Agora é fácil, só multiplicar em cruz. Vou anotar aqui, porque como esse exercício tem raiz, costuma assustar. Então só para relembrar, esse daqui eu tô falando do triângulo ABC, então eu só posso usar os lados do triângulo ABC. E esse daqui eu tô falando do triângulo CDE. Só posso usar os lados do triângulo CDE. Fechou? Vamos multiplicar em cruz, esse negócio doido aqui. Vai ficar raiz de 3 vezes y igual a 1 vezes 2 dá 2, né, gente? Então, coloco o 2 aqui. Show! Bizu, e agora? Multiplica o quê? O 2 e pego esse raiz que está multiplicando e passo para o outro lado
dividindo, lembra da regrinha? Só que, fala a verdade, gente, você já viu em algum lugar, em alguma loucura, a raiz embaixo? Criou-se um padrão de que a raiz nunca fica embaixo, lembra disso? Porque pensa assim, o que é mais fácil? Você pegar um número todo infinito quebrado e dividir por um número inteiro, ou você pegar um número inteiro e dividir por um número todo quebrado? Mais fácil colocar o quebrado em cima, né? Então criou-se o padrão de racionalizar. O que é isso? Eu deixar sempre a raiz em cima. Poxa, Bizu, eu não lembro disso. Calma, gente. É super tranquilo. Seu problema não é a parte de baixo? Multiplica em cima e embaixo pela parte de baixo. Então vai ficar vezes raiz de 3 e vezes raiz de 3. Olha que moleza. Então agora a parte de cima vai ficar quanto? Vai ficar 2 raiz de 3. Não dá pra misturar. Um é número, o outro é raiz. Na parte de baixo, vamos fazer essa conta aos poucos que a gente está aprendendo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Peraí, Bizu, quanto que é a raiz de 9? Raiz de 9 você sabe, é 3. Então pronto, sumiu a sua raiz embaixo. Percebeu como é fácil? Pronto, deu feio a resposta? Deu. Mas é isso, gente, às vezes dá feio mesmo. O objetivo é assustar. O importante é você não ter tanto medo. O objetivo é assustar. Então agora vamos repetir a lógica, mas agora com o x, pode ser? Então o triângulo ABC, aqui o triângulo CDE, mesma ideia. Vou repetir os lados, só que agora eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o lado da hipotenusa, o lado de baixo. Então o raiz de 7, que também é feio, né? Está para o lado, vamos ver, ele é equivalente ao lado x, né? Fica de olho. Repara nos ângulos, tá bom? Então, ao lado x, vamos repetir o mesmo do outro. O raiz de 3 é referente ao lado 1. Vamos multiplicar em cruz e ver no que dá esse negócio doido aqui? Vai ficar raiz de 7 vezes 1, raiz de 7. E raiz de 3 vezes x, raiz de 3. Você fala, Bizu, e agora? Tem duas raízes. Calma, mesmo processo. Passa dividindo, vai ficar x igual a raiz de 7 dividido pela raiz de 3. A raiz de 7 está em cima, não importa o seu problema, deixa ela lá, tá de boa, não tá te dando trabalho. O que tá te dando trabalho é a parte de baixo. Então você vai ter que fazer a mesma coisa do outro. Você vai ter que racionalizar. Mas eu agora, eu multiplico pela raiz de 3 ou pela raiz de 7? Gente, lembra disso, só pela parte de baixo. É só ela que te dá problema. A parte de cima tanto faz, tá bom? Então, raiz de 3 e raiz de 3, show de bola, acabou. Agora vamos lá. Raiz com raiz eu posso fazer conta. Quanto que dá isso? Raiz de 21. E a parte de baixo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 a gente já fez, né? Dá raiz de 9, que sai o 3. Então tá aqui a sua resposta do x. Achou o x, achou o y, é feio, é trabalhoso, mas é possível. Não desista, viu? Bons estudos e não desista dos seus sonhos.